Bora lá, galera. Mais uma questão, ó. Competência 6, habilidade 18. Mais uma vez, você tem que entender, ter olhinhos assim mais atentos para identificar alguns elementos, algumas expressões, algumas características para poder identificar um gênero textual. E aí, esse texto ele é bem interessante porque ele já entrega bastante coisa já no enunciado. Ó, esse texto que simula um verbete para a palavra palavra, como se fosse uma definição, certo? Um dicionário. Constitui-se como um poema, por quê? Então, esse texto aqui, ele está simulando um verbete, tá? Ele está simulando ali uma definição dicionarizada. Só que, na verdade, esse texto, ele é um poema. Mas aí, por que que ele é um poema? Então, vamos atrás aqui de algumas características, belezinha? Vamos dar uma lida, beleza? Aí a gente tem, ó, de quem é alguma coisa Falcão, não sei se é o Falcão do Brega, o Falcão do Rapa, o Falcão do Futsal, ó. Pequeno dicionário de palavras ao vento. Palavra. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, tal. Os poetas classificam as palavras... melhor ler aqui. Os poetas classificam as palavras pela alma porque gostam de brincar com elas. E para brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer. Dar sentimento às coisas, fazer sentido. Olha só que interessante. A palavra nuvem chove, a palavra triste chora, a palavra sono dorme, a palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre, a palavra diz o que quer. E nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. Lindo, né, gente? Então, por que que esse texto, né, apesar de simular um verbete, por que que ele pode ser considerado um poema? Vamos lá. Letra A, porque ele tematiza o fazer poético, como em os poetas classificam as palavras pela alma. Vamos aqui então. Cadê? Os poetas classificam as palavras pela alma. Então, quer dizer que essa menção aqui, esse trecho, ele já se encerra e já faz a gente constatar que se trata de um poema. Isso não poderia ocorrer em um outro texto, né? Em um outro contexto, de maneira alguma, gente. Inclusive, tematizar o fazer poético, não necessariamente ele pode estar apenas num poema, ele pode estar numa crônica, tá? Pode-se fazer uma crônica, tecendo-se ali, tematizando-se o fazer poético, sem ser necessariamente um poema. Ok? Então, isso aqui não é suficiente para caracterizar esse texto como poema. Vamos lá, letra B. Porque utiliza o recurso expressivo da metáfora, como em as palavras têm corpo e alma. Eita, gente, ó que coisa linda. Quando um gabarito surge assim, ó, utiliza, ok, o recurso expressivo da metáfora, ou seja, o que é a metáfora? Uma figura de linguagem, beleza? Que faz o quê? Uma comparação mental. Por exemplo, as palavras têm corpo e alma. As palavras não têm corpo e alma, né? Objetivamente falando. Mas usando esse recurso expressivo, que é quando as palavras, denotativamente falando, não são suficientes, eu preciso de um outro recurso para me fazer entender, tá? Quando eu falo assim, olha, se eu falo, eu te amo muito, é uma coisa. Mas se eu falo assim, olha, eu te amo muito, tanto que parece que tem borboleta na minha barriga, parece que tem alguma coisa assim, parece que tem um gato querendo sair da minha garganta. Então, isso aqui é quando você utiliza expressões que fogem a esse campo da denotação da realidade para se fazer entender melhor, tá bom? Então, é o nosso gabarito. Então, isso caracteriza um poema. Não só esse trecho, né? As palavras têm corpo e alma, mas também a palavra triste chora, a palavra sono dorme. Isso caracteriza muito o gênero poema. E aí vamos ver por que não é letra C. Você está dizendo que é poema porque, letra C, valoriza a gramática da língua. Então, quer dizer que o poema ele valoriza a gramática da língua. Então, quer dizer que, se não valorizar a gramática, não é poema?
de maneira alguma. Letra D, porque estabelece comparações como em as palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas. Comparação também é uma figura de linguagem, tá certo? Mas estabelecer comparações não é uma característica do gênero poema, tá? É diferente de utilizar o recurso expressivo da metáfora, beleza? Letra E, porque apresenta informações pertinentes acerca do conceito de palavra, como em as gramáticas classificam as palavras. Gente, apresentar informações pertinentes acerca do conceito de palavra não caracteriza o gênero poema, tá certo? Por isso, mais uma vez reforçando, nosso gabarito letra B.